E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar aí na semana 3 do PET, volume 6 do 7º ano do ensino fundamental. Mas se antes, se você não assistiu às semanas anteriores, junto a mim tem um cartãozinho aqui, ó, que vai te direcionar à playlist do 7º ano, onde tem todos os vídeos gravados aí para o 7º ano. Tudo bem? Agora, sem mais delongas, vou te pedir dois favorzinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, você está esperando o quê, meu jovem? Dá uma força pra gente aí, se inscreve, botãozinho vermelho ali embaixo, ó, clica nele, que isso ajuda muito o canal a crescer. E se possível, curta esse vídeo também. Confesso a vocês que eu dou preferência para corrigir primeiro as turmas que mais curtem os vídeos. Então, se eu estou corrigindo esse 7º ano aqui, é porque alguém já curtiu muito aí. Então, curta também, dá essa força pra gente, tudo bem? Então, sem mais delongas, desejo aí a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, nessa semana 3, nós vamos abordar o plano cartesiano, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Beleza, o exercício número 1, até ri um pouco quando eu fui ler ele, que fala de Marimar. Com certeza foi alguma menção aí, ó, não sei se vocês lembram, a novela que tinha no SBT. Se você lembra dela, deixa nos comentários aí, pessoal, eu já assisti a Marimar. Agora, se não, é porque eu tô ficando velho sozinho, né, pessoal? Mas então vamos lá, ó. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificar em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem esta peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico desta peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Desenhe o peão nestas 3 novas posições. Então, beleza, pessoal, só reafirmando aqui, ó, o eixo X, eixo Y, e fala aqui, ó, ele está nesse 3º quadrante, não é verdade? E ele quer, Marimar quer que os alunos representem no primeiro, todo mundo que assistiu lá, né, pessoal, as aulas anteriores, ó, primeiro, segundo e no 4º quadrante, só que não em qualquer lugar. Tem que ser o quê? Simétrico. Professor, o que é simétrico? Simétrico, pessoal, nada mais é, eu vou dar algo espelhado. Como assim? Vou dar um exemplo bem típico para vocês. Quando você olha no espelho, a imagem que você tem é uma imagem simétrica do que está aqui na realidade. Tudo bem? Então, quando falar simetria, pensa sempre nisso. É algo que tem ali, ó, as mesmas propriedades, mas não a mesma posição. Mas durante a aula nós vamos entender isso melhor. Mas beleza, ó, perceba comigo que tem que ser simétrico a 3 pontos. A origem do plano cartesiano, que é onde esses pontos se encontram, simétrico ao eixo X e ao eixo Y. Eu vou começar pelo mais fácil para vocês perceberem, ó. Vamos começar simétrico ao eixo X, tudo bem? Começando aqui. Perceba, quando eu digo algo simétrico ao eixo X, é basicamente você imaginar que no eixo X tem um espelho. Tem 2 formas de pensar. Você pode pensar que tem um espelho e do lado de cá, onde que essa peça ficaria? Perceba, se ele está olhando no espelho, ela deveria ficar exatamente nesse rumo aqui, né? E a profundidade que ela vai ficar é quantas casas? Ó, 1, 2, 3, não é? Então aqui também, ó, 1, 2, 3. Aqui é, ó. Então perceba comigo, o peão foi desenhado acima ali, simétrico ao eixo X. Uma forma de você pensar também, basta você imaginar que você vai dobrar esse tabuleiro ao meio, em cima do eixo de simetria, não fala o eixo X? Então dobra o tabuleiro. Perceba que, ó, este peão aqui, ó, ele vai parar onde? Aqui, né? Se você dobrar essas 2 peças. Tudo bem? Agora, ó, vamos para o segundo mais fácil, simétrico ao eixo Y. Mesma coisa, tá? Mas você vai focar no eixo Y. Então, imagine que você esteja dobrando, ó, o seu tabuleiro nesse formato. Essa pecinha aqui viria 2 casas para cá, né? Ó. Tudo bem? Uma forma de você pensar isso aqui, a distância daqui a aqui será a mesma que aqui e aqui. Ou basta você imaginar o espelho aqui, tudo bem? Dúvidas aí, pessoal, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer em te atender, tá? Agora, o mais difícil um pouquinho de entender é quando ele é simétrico ao eixo
a origem do plano cartesiano. Conforme mencionei, a origem do plano cartesiano é aqui, ó, origem. Simétrico à origem, basicamente, o que eu vou pensar? Que o espelho ou que a dobradura será feita assim, ó, tudo bem? Ó, em 45 graus aqui, ó, partindo ao meio. Aí, ó, o que está aqui vai parar onde? Vai parar aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Uma outra forma, pessoal, de vocês perceberem a simetria pode se observar no seguinte, ó. Pense comigo no eixo X. O peão está localizado em -2, não é verdade? E em Y, ó, 1, 2, -3. Tudo bem? Então, quando eu trago ele simétrico aqui, ó, a origem, ele vem com os mesmos números, só que com sinal trocado. Perceba comigo, ó, que o X passou de -2 para 2 e o Y de -3 para 3. Tudo bem, pessoal? Exercício de número 2. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Observe e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, pessoal, perceba, né? Temos aqui uma figura, perceba que ela está cortada ao meio, uma estrela, né? E aqui, ó, ele quer saber quais são, né, as coordenadas destes pontos aqui. Para facilitar a nossa vida, eu vou dar nome a eles, tá? Não é obrigatório, mas vai facilitar bastante aí. Então, eu vou chamar esse de baixo de A, esse de ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e o ponto F. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo, para dar nome a um ponto ou localização de um ponto, eu preciso de quê? Saber que primeiro vem o X e depois que vem o Y, não é verdade? Então, perceba comigo, o A, qual que é o X de A? Em X, ó, A está em 0, em Y, -1. Então, ó, é 0 e -1. Ponto B, o X de B é -3. E o Y de B também é -3, então ficou fácil, né, ó? -3 e -3. Já o ponto C, ó, o X dele é -2 e o Y, como ele está em cima, que ele não subiu nem desceu, é 0, né? Fica dessa forma. O ponto D, o X dele é -4 e o Y é 2, tá vendo? Ó? Aqui que ele se encontra. Então, nós teríamos aqui -4 e 2. Ponto E seria -1 e 2. E para finalizar o ponto F, nós teríamos x igual a 0, perceba que está em cima aqui, né, ó, do eixo Y, ou seja, não houve variação em x, e o nosso y seria 5. Tudo bem? Letra A já está respondida. Letra B, quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Professor, como assim concluir a figura? Observa, o que o exercício fala? Ó, ele está dizendo que foi desenhada apenas metade da figura, e a outra parte é simétrica em relação ao eixo Y. Então, é como se eu dobrasse aqui o eixo Y ao meio, e onde o ponto D cair, o ponto E cair, seria a outra parte da figura, tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Uma forma fácil da gente encontrar os vértices, basta a gente pensar cada pontinho por vez e buscar o simétrico dele. Vamos começar pelo ponto E. O ponto E, ó, ele está em -1 e 2. Se ele estivesse olhando como se fosse um espelho, né, o simétrico a ele seria quem? Esse pontinho aqui, ó. Tudo bem? Ó, 2 e 1. Pensa comigo sempre nesse eixo de simetria, tudo bem? O ponto D. O ponto D, tá. Como é simétrico, eu vou chamar de E', tá? Tudo bem? O ponto D, ó, ele está a que distância de Y? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui também ele estará a 4 de distância, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando, pessoal, que basta você também, ó, sempre frisar que o ponto D, ó, se está em -4, ele vai para 4. Tudo bem? E esse ponto eu vou chamar de D'. Só um detalhe, pessoal, que eu já estou colocando aqui, tá? Ó, as informações que eu tirei. Por exemplo, o E' é 1 e 2. Então, já está aqui, ó. O D', ele está em 4 e 2. O outro ponto, pessoal, seria o C, ó. O C não está em -2 e 0, então, o simétrico a ele está na mesma direção, ó, está em 2 e 0.
Tudo bem? Este é o nosso ponto C'. E temos também, para finalizar ali, o B'. O B', pessoal, o B não está em menos 3 e menos 3, ele continua com o Y menos 3 aqui, mas o X vai para 3, ou seja, ele vem para cá, ó, D'. Perdão, pessoal, aqui é o B', tá? Então, ó, B' aqui seria 3 menos 3. Tudo bem? Lembrando que esse nome aí a gente deu só para nomear os pontos, tá bom? Agora, só para a gente conseguir entender melhor a figura, eu vou juntar os pontos aqui. Então, ficaria F, E e D, D e C, C e B, B e A. Você pode me perguntar, professor, mas quem que é simétrico de F e quem que é simétrico de A? Perceba comigo, como F e A estão sobre o eixo de simetria, eles não estão sobre o eixo Y, perceba comigo que o simétrico deles é ele mesmo. É como se você colocasse o dedo no espelho. Tá ali, ó, se está em cima do espelho, é ele mesmo. Não tem distância, né? Tudo bem? Então, basicamente, F e A não teriam simétricos aqui, tá bom? Letra C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano cartesiano não pertencentes ao eixo Y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Letra A. Manter a abscissa e manter a ordenada. Vamos pensar aqui nos vértices e seus simétricos. Ó, o que aconteceu? O E, ele era antes menos 1 e 2. Ele passou a ser 1 e 2. Então, perceba, a gente manteve esse Y aqui, que nós chamamos de ordenada, tá, pessoal? Outro nome aí para o eixo Y, ordenada. E nós trocamos o sinal de quem? Do eixo X, que também é conhecido como abscissa. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente fez? Ó, trocou a abscissa e manteve a ordenada. Vamos ver qual que é a alternativa correta? Manter a abscissa? Não. Manter a abscissa? Não. Multiplicar a abscissa por menos 1? Sim, né? Quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca o sinal. E manter a ordenada. Então, seria aqui, ó, a letra C. Tudo bem, pessoal? Professor, mas por que não mantém a abscissa? Somente porque é em relação ao eixo Y, tá? Se fosse em relação ao eixo X, a gente ia manter a abscissa e trocar a ordenada. Tudo bem? Não decore isso, pessoal. Entenda basicamente questão de simetria, que você vai encontrar a resposta fácil, mais fácil, tá bom? Vamos então para o exercício de número 3. Ah, tá, a letra D, né? O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos outros 2 pontos plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Pessoal, ele está perguntando assim, mas por que não teve simétrico de F e de A? É aquela historinha que eu disse para vocês, né? Porque os pontos F e A são os seus próprios simétricos em relação ao eixo Y. Isso acontece por quê? Porque eles estão sobre o eixo de simetria. Então, se eu traçar um ponto aqui, ó, ponto H. Quem é simétrico de H? É H mesmo. Pensando aí no eixo Y, né? Perceba que, como ele está em cima do eixo de simetria, ele não teria um simétrico ali, uma distância palpável dele. Tudo bem? Então, exercício número 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada situação das ilustrações. Então, pessoal, ó, nós já temos 2 pontos aqui que eles estão sobre o eixo de simetria. Então, já ficou mais fácil. Simétrico a eles, são eles mesmos, né? Aqui, ó, nós vamos começar por aqui. Tudo bem? Deixa eu ver. Vamos começar por aqui, ó. Perceba. Esse ponto, qual será o ponto simétrico a ele? Se é simétrico, tem que estar, como diz, na mesma direção. E quantas casinhas? Ó, 1, 2, não foi? Então, perceba comigo que se ele está 2 casinhas acima, eu também o devo colocar 2 casinhas abaixo. 1, 2, 1, 2. Então, o ponto é aqui, ó. Tudo bem? Vamos para esse ponto de cima. Como o eixo de simetria está aqui, estará na mesma direção, mas perceba quantas casas acima? 1,
2, 3, 4. Então, será 1, 2, 3, 4. Estará aqui, ó. Tudo bem? Agora, vamos para o último ponto. Ele está 1, 2, 3 casinhas acima, ele vai descer 1, 2, 3 casinhas abaixo. E agora, pessoal, basta a gente ligar igualmente a gente ligou em cima, ó. Desse vai para esse, que vai para esse, para esse e para esse. Perceba que é como se tivesse um espelho, não é verdade? O que está em cima também está embaixo. Só que não no mesmo formato. Ele vem espelhado, não é verdade? Como se fosse um espelho aí mesmo. Vamos para a segunda, ó. Mesma coisa, tá, pessoal? Vou começar desse pontinho aqui, perceba. Esse pontinho ele tá, ó, 2 casinhas acima, então vou jogar 2 casinhas abaixo. É o ponto simétrico aí. Aqui, ó, 3 casinhas acima, 3 casinhas abaixo. Este aqui, ó, aqui tem um ponto, né, pessoal, seguindo aqui, então seria 1, 2, 3, 4. Então, 4 abaixo. 1, 2, 3, 4. Esse de cima aqui, pessoal, ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele estará, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui embaixo. Aqui de cima, na mesma direção dele, né, ó, 2 casinhas para o lado, então estará aqui, ó. Esse aqui de baixo, ele está exatamente 1, 2, 3, 4. Perdão, pessoal, 1, 2, 3, 4 mesmo, isso mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, exatamente aqui. Agora, basta a gente ligar os pontos, tomando cuidado para ligar sempre o vértice ao outro, conforme na figura de cima, né? Então, perceba, ó, fazendo a ligação aqui, ó, eu encontro o simétrico da minha figura. Tudo bem, pessoal? Se a gente estivesse falando de plano cartesiano, aqui nós estaríamos falando da simetria no eixo X. Por quê? O eixo horizontal não é o X, mas aqui no caso ainda não é um plano cartesiano. Tudo bem? Exercício de número 4. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Então, muito cuidado. Se é em relação ao eixo Y, então é como se o espelho estivesse aqui, ó. Se fosse em relação ao eixo X, aí o desenho ficaria aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano e, em seguida, marque neste plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo Y e desenhe a outra metade da figura. Então, moçada, observa, o primeiro passo ele quer que a gente dê nome a esses pontos aqui, ó. Determine as coordenadas. Para isso, a gente vai nomeá-los, tudo bem? Eu vou começar nomeando daqui, mas fica a critério de vocês, tá? Eu vou chamar de A, B, C, D, E, F e G. Tudo bem? Vamos lá. O ponto A, quais são as coordenadas? Ó, em X ele está em 0, em Y 2. Então, é 0 e 2. O ponto B, ó, em X ele também está em 0, mas em Y ele está em 4. Ponto C, o ponto C, ó, em X, vamos ver, ó, ele está em menos 3. Já em Y, ele também está em 4, junto com B, tá vendo? Ó? A direção dele é a mesma. Já o ponto D, ó, nós teríamos ele na mesma direção aqui em menos 3, mas em Y ele está mais alto, ó, ele está em 5. Ponto E. O ponto E, ele está em menos 5, ó, em X, e em Y ele está em 3. Então, pessoal, muita atenção, tá? Sempre primeiro o X, depois o Y. Não confunda isso, que isso faz toda a diferença aí no seu exercício. Letra F. A letra F era o quê? Observe comigo. O X dela é menos 3. E o Y é exatamente o quê? 1. E para finalizar, o G. A letra G ela está em menos 3 também, só que o Y é um pouquinho maior em 2. Tudo bem? Acabamos de localizar todos os pontos aqui. Agora nós vamos buscar o simétrico deles. Dá para fazer através aqui, ó, desses números, pensando que como é simétrico ao eixo Y, a gente mantém a ordenada e troca a abscissa, troca o sinal dela, ou nós podemos também observar aqui, ó, desenhando aqui mesmo. Vamos desenhando, ó. Primeiro passo, A e B está sobre o eixo, não tá? Então não existe ponto simétrico a eles.
Eles são simétricos a eles mesmos, né? Vamos começar do C aqui, ó. O C ele não está exatamente menos 3, então eu vou trocar, ó, vai acontecer o quê? Vai acontecer 3 e 4. Eu mantenho a ordenada e troco a abscissa, então ele vem para cá, ó. Tudo bem? Uma forma de você ver que A e B também não tem, ó, que se você trocar o sinal de zero, fica o quê? Menos zero. Existe menos zero? Não existe. O zero é um número nem positivo nem negativo, é um número nulo, né? Então, você pôr mais zero, menos zero, tanto faz. Então, vamos lá, a letra D. A letra D, moçada, está em menos 3 e 5. Então, o 3 ele passa a ser positivo e o 5 mantemos ele. Então, ficaria aqui, ó. Tudo bem? Letra E. A letra E, ó, troco o menos 5 para 5 e mantenho 3. Posição nova dele aqui, ó. 5, 3. Já a letra F, troco o menos 3 para 3 e mantenho 1. Fico aqui, ó. 3, 1. Finalizando o G, 3 e 2. Ficaria aqui. Para fazer a figura ficar perfeitinha, a gente unindo as linhas ali, ó, ficaria desse formato aqui. Tudo bem, pessoal? Se você optar por colorir também fica bem bacana, aí fica a critério de vocês. Tranquilo? Meus amigos, se não curtiu o vídeo ainda, por gentileza, curte esse vídeo, dá essa animação a mais para a gente continuar gravando esses vídeos, gravando esse material para vocês, tá bom? E sendo assim, me despeço de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.